respira e não pira. Não pira. Sejam muito bem-vindas, senhoras e amadas, Sejam a muito mais um bem-vindas, amadas. episódio. Esse episódio é muito legal, a gente estava muito feliz por conseguir fazer ele, mas antes eu vou pedir o que eu sempre peço a Kel. E aí, Kel? Curtam, amadas e senhoras, amouras, curtam, compartilhem, chame mais uma amiga empreendedora para assistir o nosso conteúdo, para participar aqui, construir esse espaço junto com a gente. Estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Deezer, no Twitter, no TikTok, no Instagram. Onde você procurar, você acha essas duas aqui falando e tendo sincero sobre negócios. Exatamente. E hoje, como eu disse, é um episódio muito especial. É um episódio que a gente estava querendo fazer há muito tempo sobre empreendedorismo e maternidade. E aí, a gente, obviamente, como não tem lugar de fala, a menos que fosse maternidade em relação à mãe de pet, aí eu podia falar alguma coisa. Mas de gente, eu não tenho essa autoridade. Então, chamamos uma convidada que veste muito bem esse papel e essas duas camisas, né, do empreendedorismo e da maternidade. Hoje a gente tem o prazer de receber uma verdadeira inspiração no mundo das madames. Ela é CEO do Mundo das Madames, um espaço dedicado a ajudar mulheres a cultivarem confiança, impecabilidade e elevar a sua autoestima. Com formação estética e especializações em design de sobrancelha, nail design, sua missão é resgatar o melhor de cada mulher, por meio de seus cuidados personalizados. Além disso, é uma mulher de fé, dedicada aos estudos e comprometida com seu papel como voluntária no GAC. Conhecida carinhosamente como Rufino, ela é mãe da encantadora Liz, de 5 aninhos, e apaixonada por atividades físicas, seja pedalando nas ciclovias da cidade ou correndo pelas trilhas. Seus atendimentos são uma verdadeira experiência individualizada, marcados com antecedência e focados em uma pessoa por vez, garantindo uma atenção única e transformadora. Já gostei. Por trazer não exterior, mas também elevar a autoestima de seus clientes, é uma verdadeira referência no mundo da estética e do bem-estar. Sem mais delongas, vamos receber com entusiasmo a nossa incrível Andresa Rufino. Seja bem-vinda, maravilhosa! Fala, tô emocionada. Ai, tu gostou da tua apresentação? Eu tô em choque. Eu tô aqui, não chora, não é a hora. Minha gente, como é que pode, hein? É um stalker. Às vezes a gente esquece de coisa que a gente faz e que a gente é isso tudo, né? Incrível. Como é que É verdade. tá falando da gente? É verdade. Esse espaço, Deise, é um espaço para uma conversa. Vai ter hora que Kel vai me interromper, eu vou interromper Kel, a gente vai te interromper, tu pode interromper a gente. É realmente uma conversa, é para ser o mais aberto e simples possível para que as pessoas elas se sintam acolhidas por nós, todas as empreendedoras. Só um lembrete rápido para todo mundo. Kel mora perto do aeroporto, pode ter um barulho, Panda pode latir a qualquer momento aqui em casa, a obra pode acontecer ali fora, a moto pode passar na avenida do Espaço de Deza e tá tudo bem, isso acontece, a vida acontecendo. A gente gosta sempre de lembrar vocês todos os episódios para que vocês já fiquem assim, calmos com o coração. Pois é. E aí, Desi, o que é que a gente vai te pedir? Para tu se apresentar, assim, um pouquinho. A gente já te disse, tu é CEO do mundo, mas o que é o mundo? Como é que o mundo surgiu na tua vida? Vai contando um pouco da tua experiência e a gente, vez outra aqui, vai fazendo umas perguntas. Boa tarde, Rai. Boa tarde, Kel. Olha só, eu inicio minha vez de fala com uma frase. Quem se organiza não poupa tempo, ganha tempo. Eu sou a Andresa Rufino, tenho 29 anos, sou mãe de Liz e empreendedora há 7 anos. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui com vocês. Quero dizer que é uma honra, uma grande honra, passar esse conhecimento, falar um pouco da minha trajetória e aprender, né? Porque não deixa de ser uma troca. Então, o Mundo das Madames existe, já tem...
Eu tinha 13 anos quando tudo começou, né? Então, Nossa. tem muitos anos de trajetória. Mas tudo foi num momento certo, sabe? Eu tive várias etapas até chegar na fase de empreender. Então, no começo, eu não entendia que era um dom. Eu não entendia que era vindo dos céus, do divino. Eu só entendia que eu gostava de fazer aquilo e foi surgindo uma curiosidade na qual as pessoas que estavam ao meu redor foi alimentando e alimentando e alimentando. Diferente de outras pessoas que empreendem, eu nunca tive ninguém para dizer, não, para. Não, Andressa, tu inventa de fazer muita coisa. Andressa, vai dar errado. Por que isso agora? Muito pelo contrário. Olha, eu tive irmã que comprou meu primeiro alicate. Eu tive mãe que comprava todos os esmaltes da Avon para mim. Naquele tempo era Avon. Então eu tenho Amo. Eu tive amigas que me deu revista de presente. Eu tive uma amiga que ela foi crucial na minha trajetória. Eu sempre falo isso para ela, não deixe de esquecer. E quando a gente vai crescendo e entendendo o que é maturidade, a gente entende muito o que é honra. Então, onde eu puder honrá-la, eu vou honrá-la. Assim como eu honro a minha mãe, a minha irmã e outras amigas minhas. Mas, bem no início, aconteceu assim. Eu gostava muito de fazer uns desenhos de unhas, nas unhas, com esmalte. Mas o esmalte, ele seca muito rápido. Mas ainda assim saía muito bonitinho. E aí as minhas amigas, sempre olhava, que lindo, tu que faz? É eu que faço. Até que um dia uma moça, lá onde eu morava, com a minha mãe, inventou uma história de desenhar unhas. E aí a minha amiga fez, eu vou desenhar minha unha com fulana. Aí eu fiz assim, deixa eu ir. Ela, vamos. E aí a menina começou a desenhar a unha dela com palito de dente e tinta de tecido. E eu fiquei, acho que 1 hora ali assim, ó, bizuiando tudo. E eu falava pra mim mesma, eu sei fazer. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Quando acabou, eu peguei a mão da minha amiga e falei assim, eu sei fazer. Ela fez, tu sabe? Eu fiz, eu sei. Mas eu não tenho material. Ela falou pra mim assim, pois eu vou comprar. Naquele mesmo dia, ela foi comprar umas coisas pra ela e comprou 10 tintas de tecido pra mim. E aí, quando ela chegou, ela fez assim, toma pra tu fazer. Aí eu olhei pra irmã dela e fiz, vem pra fazer em tu? Ela fez, eu vou. O desenho que estava na unha dela, na unha da irmã dela. E o resultado foi muito lindo. Então, a partir daí, eu comecei a desenhar todas as minhas unhas. Eu comprava a unha postiça, eu desenhava em unha postiça. E assim surgiu. Gente, não foi nada que eu fiz curso. Eu não comecei fazendo curso. Eu não fiz curso de unhas. Eu simplesmente sabia desenhar unhas. O que me desse, eu fazia. Uhum. E aí foi surgindo, né? Minha irmã foi acreditando, como eu falei logo no início, me deu um kit de cutilação. Minha mãe saiu comprando esmaltes. As minhas clientes, quanto é para fazer? Do nada eu tava empreendendo. Todo mundo da minha rua ia fazer unhas comigo. E as amigas das amigas das amigas estavam vindo. E aí depois, com o tempo, eu fui trabalhar. Eu trabalhava tomando conta de criança. Depois eu fui trabalhar como jovem aprendiz, numa empresa na qual eu cresci muito pessoalmente. Eu consegui ver muitas coisas, a vida lá fora, me apaixonei por lá. Inclusive, em um tempo da minha vida, eu quis ser engenheira de produção por causa dessa empresa onde eu trabalhei. Mas aí o meu tempo de jovem aprendiz acabou, não consegui ser efetiva porque naquele tempo não tinha oportunidade, né, para eles selecionar alguém para ficar lá fixo. Então, eu fui trabalhar em vários lugares. Trabalhei em restaurante, trabalhei em loja, sempre voltado para a área administrativa, que era a área que eu já tinha um certo manejo. Mas nunca deixei de fazer unha, no paralelo eu estava lá. Até que, depois de 1 ano e meio trabalhando nesses lugares, essa empresa onde eu trabalhei, que eu era apaixonada, resolveu me chamar de volta, apareceu uma oportunidade. E aí eu fui. Passei mais 1 ano lá. Foi um ano muito gigante para mim. Aprendi muito mais coisa. Trouxe mais força e conhecimento na minha bagagem. Mas eu sempre fui muito assim, sabe? Pulso firme. Coisa de leonina, muito líder. Eu acho que estremeceu a perninha de alguém lá. Gosto. Fui demitida. Mas antes de ser demitida, eu consegui fazer um projeto lá, no qual eu tive uma nota muito boa nesse projeto. Foi um projeto de Yellow Belt, é um sistema de gestão que a indústria estava aderindo. Então, eu fiz esse Yellow Belt voltado para 5 S's na área da manutenção, que era o setor que eu atuava lá. E eu tive uma das notas mais altas que a fábrica toda já teve, mas eu fui demitida mesmo assim, porque, como eu falei, eu acho que tremeu as perninhas de alguém um pouco superior a mim.
E quando eu saí de lá, eu pensei assim, caramba, eu já tive essa experiência. Mas agora eu vou voltar a trabalhar para mim, porque nesse período de realizar esse projeto, eu esqueci um pouco a Andressa que amava fazer unhas. A Andressa que amava desenhar unhas. Sabe quando o novo vem, meio que te encanta, te puxa, te tira do trilho, sabe? E eu só fui, automaticamente só fui. E eu trabalhava muito lá, minha gente. Vocês não fazem ideia do tanto que eu trabalhei nesse projeto. Acho que se eu for falar, dá o podcast inteiro só dele. Mas eu voltei, né? Dei um estalo e fiz assim, não, agora eu vou fazer algo voltado para a área que eu gosto. Mesmo que eu goste de trabalhar nessa área, aí vem aquele pensamento assim, eu vou ter o seguro, eu vou tentar começar a estudar. Então, eu utilizei esses pontos que eu tinha a meu favor. Foi quando eu pensei, eu gosto de unhas, né? Então, eu vou fazer estética, porque é algo que liga a beleza. Fui lá fazer estética. Comecei a fazer cursos de especializações, quais eu não tinha feito ainda. Fiz um curso de unha em gel, me identifiquei. Já tinha feito curso de sobrancelha também, fui me especializando. E aí eu fiz assim, pronto, agora é minha hora. Criei lá uma página no Instagram com o nome Mundo das Madames. Inclusive, o nome Mundo das Madames veio por causa da minha irmã. Naquele tempo, a minha irmã, ela tinha um lado assim mais espivitada, né? E tudo que a gente falava para ela, ela fazia. Me deixa que eu sou madame. Ai, não, Andresa, porque eu sou uma Muito bom, amei. ela era isso, eu sou madame, porque Vou usar isso para me deixa que eu sou madame. eu sou madame. De madame, aí uma vez eu tava deitada assim, eu morava na casa da minha mãe, dormia no beliche, e eu olhando pra tarisca do beliche assim, meu Deus, que nome eu vou colocar na minha página do Instagram? E eu não fazia só unhas, eu fazia unhas, sobrancelhas e maquiagem. Eu fiz muita coisa, sabe? Não dá pra ser um nome. Já tô vendo aí o projeto de naming vindo, né? Aquela coisa do como fazer um nome que abrace os meus... Amo! E eu fiquei assim, e era um negócio meu sozinha, que ninguém entendia, eu lá. Como é que eu vou colocar o nome disso? Aí veio o mundo. Mundo de quê, minha gente? Mundo de quê? Aí aquele estalo das madames. Aí eu cheguei pra ela e falei, filha, eu criei uma página no Facebook e o nome da minha página é Mundo das Madames. Vai ser o nome da minha empresa, do meu trabalho e alguma coisa que acabou de surgir. E aí ficou. E eu acho incrível porque quase todo mundo que chega aqui, principalmente as meninas que empreendem, que entendem de nome, de marca, da dificuldade que é para criar um nome, sabe, do seu próprio negócio. Sempre fala, Deisa, como conseguiu chegar nesse fim aí? Como foi que surgiu? E foi algo tão natural, sabe? E aí surgiu, gente, o mundo das madames. Depois de uma demissão, muita gente começa a empreender depois disso, né? Depois que as pernas estouram. Eu costumo pegar o problema e tentar trazer algo positivo dele para mim. O problema ele não vai me desanimar. Eu tento tirar o máximo de coisas boas, eu tento fazer uma resignificação. E quando eu fui demitida, todo mundo falou assim para mim: não acredito. Não acredito. Tu ia ser efetiva. Gente, eu não fui efetiva, mas eu tô aqui, eu preciso seguir a minha vida. E aí surgiu o mundo. Surgiu o mundo com unhas em gel, sobrancelha, e o mundo tá aí até hoje. E eu posso falar para vocês que logo em seguida, quando eu decidi colocar o nome e abrir a página, eu entendi que aquele tempo que eu passei lá naquela empresa foi um ciclo que ele havia terminado e que aquilo ali só foi uma escola para mim. Uma escola para eu entender sobre pessoas, sobre como tratar pessoas, sobre como se colocar no lugar de pessoas. Como eu trabalhava no setor da manutenção, então só no meu setor era cerca de 70 homens, então era muita gente. Eu gosto que a Kel já tá ali chorando, né? Já abriu as porteiras. Já abriu as porteiras. Eu também. Se tu chorar, eu choro também. E tirando o pessoal do meu setor, tinha as pessoas da fábrica. Então, assim, era muita gente, era muitas emoções para lidar, sentimentos para lidar. Para vocês terem uma ideia, todos os dias pela manhã, como era uma fábrica, tinha um processo de segurança, né? Então, a gente tinha que ter o DDS, que era o Diálogo Diário de Segurança. E era assuntos breves, de 5 minutos, voltado para a segurança. E tinha dias que eu chegava lá e tava todo mundo assim, com sono, cansado. Eu botava uma música e vamos todo mundo lá alongar. Vamos falar, vocês dormiram bem, como vocês estão? E, tipo assim, não deixava de ser uma segurança, sabe? Trazer um pouco mais de humanização para aquelas pessoas. E tinha gente também que se desfazia deles, porque era pedreiro, caldeireiro, mecânico, eletricista. E eu chegava e abraçava todo mundo.
Eu chegava e beijava todo mundo. O menino poderia estar cheio de graxa, suado, o que for, era eu sendo eu. E eu senti que eles se sentiam abraçados com isso. Dentre outras questões que surgia lá, que a gente vê muito no nosso dia a dia, né? De pessoas que acham que é melhor que o outro e acham que está no direito de tratar mal o outro. Então eu só via aquilo e dizia, Senhor, não me deixa ser esse ser humano. Então, eu entendi que o meu papel lá, além de tratar bem eles, era resgatar isso para eles, mostrar que eles também eram pessoas que mereciam certo valor e que se A, B ou C superiores não dessem esse valor a eles, eles teriam que dar. Inclusive, no meu último dia lá, eu falei, gente, eu não quero festa, porque, de fato, eu não estou feliz com a minha saída. Mas eu quero que vocês entendam que vocês são o coração da fábrica e que ninguém pode tirar isso de vocês. É uma autoridade de vocês, é algo que vocês conquistaram. Se não tiver um mecânico, um eletricista, um manutentor aqui e der algum problema na máquina, a fábrica não funciona. Então, como é que vocês vão deixar as pessoas colocar vocês num lugar tão pequeno quando vocês tinham um lugar tão grande, sabe? Então, foi muito fácil trazer isso para o mundo. Gente, é sério, chega a me arrepio. Mulher, deixa eu te dizer uma coisa. Que bom que tu foi demitida. Porque, assim, eu estava aqui me emocionando e me identificando muito com a tua história, porque acho que até em outro episódio eu falei a gente estava falando para a Rai, né, que a gente passa várias fases na nossa vida. Várias coisas acontecem que a gente não tem muito controle e que no momento, às vezes no momento, a gente não entende muito bem. Né? Hoje eu sou uma pessoa que trabalho muito com comunicação e criatividade, mas lá atrás eu fui para a faculdade de administração, que eu amei, amo, tenho muito orgulho, foi assim um período muito bom para mim, mas eu fui porque aparentemente na época era a melhor forma de você conseguir emprego e eu precisava trabalhar para alcançar os sonhos que eu tinha. Né? E hoje eu vejo o quanto foi importante, assim como tu está falando que esse teu trabalho deu essa base e muita coisa tu usa hoje no teu empreendimento, o quanto foi importante essa base também que eu tive na administração. E aí eu achei muito bonito você contando a sua história, porque a gente não entende todos os caminhos que a vida tem pra gente, tudo que Deus coloca na vida da gente, mas tudo se encaixa perfeitamente. Então, hoje você tem toda essa experiência. Assim, a gente te vê falando, o Rai te conhece, mas eu estou te conhecendo agora. Mas, assim, eu só fiquei pensando, meu Deus, que bom que essa mulher foi demitida, porque na hora você não entende, na hora você já, sei lá, de repente tinha outros planos, outra visão naquele momento, né? Pensava em seguir aquela carreira, mas olha só o quanto você ia ficar limitada, talvez. Né? O quanto hoje você tem um universo amplo aí para colocar tudo isso, toda a tua experiência. Você tem um mundo inteiro para você colocar toda a sua experiência. Essa autenticidade, essa coisa que é muito tua de transformar, de motivar as pessoas, né? Dá para ver que tem muita energia aí para fazer. Para contextualizar aqui a situação, como o Kel falou, eu conheço Deza, eu faço as minhas unhas e as minhas sobrancelhas com Deza já tem 2 anos. Ela é a dona da minha unha e da minha sobrancelha. Ninguém toca. Quando eu toco, eu faço um negocinho errado ali, eu já levo um puxão de orelha. Mas, assim, e foi um ser incrível de luz que entrou na minha vida. De quando eu vou fazer unha com Deza, eu vou para uma segunda terapia além da minha terapia, sabe? A gente sente, conversa e bota para fora, e ela bota para fora as coisas dela também, a gente troca. É uma energia muito legal. É tanto que a gente se transformou ali, só aquela questão de cliente e prestador de serviço, numa amizade. Deza já veio aqui em casa, conheceu Plantinha, conheceu minha casa nova. Então, assim, quando o Kel trouxe a ideia de fazer esse episódio sobre maternidade, cara, na hora, quando ela disse, eu tava pensando nessas pautas aqui na reunião de pauta, ela falou assim, maternidade e empreendedorismo, eu vou falar com a Andresa. E aí ela começou a rir, eu fiz, cara, não vejo outra pessoa melhor para fazer isso, senão Deza, que eu vejo se desdobrar, se esforçar, tentar tanto, abraçar tanto esse mundo que é dela, tanto o mundo das madames, quanto o mundo de Liz. E aí, assim, Andresa, não chora, segura o choro. Mentira, bota para fora que tá tudo bem, esse é um espaço de acolhimento. Eu não posso nem falar.
falar, porque eu sou assim, já estou me emocionando. Então, assim, não teria melhor pessoa para ter lugar de fala e abrir sobre isso do que a Andresa, empreender e maternar. O pouco que eu vejo de longe, de fora, é absurdo para mim. É você se testar várias e várias e várias vezes. Então, eu tenho muito orgulho. Organizadíssima. Eu queria dizer que quando a Andresa veio falar comigo para fazer a Reorganizar, eu disse, vai ser um prazer ter você na Reorganizar. Contudo, porém, entretanto... Oi? Eu não vejo a hora, inclusive. Porém, contudo, entretanto, mulher, tu quer que eu reorganize mais o que na tua vida? Porque, assim, é na ponta do lápis, é aquela coisa que eu não sei como ela faz caber tempo no tempo, sabe? Então, eu tenho muito, muito orgulho e admiração por essa mulher incrível, por poder chamar ela de amiga. E é um prazer enorme ter ela aqui nesse episódio, né? Contexto dado, seguimos então com esse processo. Sempre que eu estiver olhando para baixo, Deise, é que a gente tem uma pautinha aqui. E aí é só porque senão a gente passa 1h30. Quando a gente tentou gravar Já sem viu, pauta, né? foi quase 2 horas. Então, Né? 3 pessoas bem falantes. Se der corda, eu... Acabou-se. Vai ser o dia inteiro de episódio. E aí, Deza, a primeira pergunta em relação, né? A gente já contou um pouquinho como foi esse universo do empreendedorismo, como você entrou nele. Mas e o maternar? Como foi que o maternar chegou para você e você se virou para lidar assim? Como é que inicia essa história? A história de Liz, né, menina? Olha a história de Liz. Liz, minha preciosidade. Liz chegou para mim primeiro que eu nunca tive o sonho de ser mãe, né? Mas quando eu descobri que eu estava grávida, em momento nenhum eu recusei, eu rejeitei. Eu simplesmente assumi, né, a minha responsabilidade. Então, não foi nada mágico, como é para ser, né, numa maternidade tradicional, que é algo que você se planeja, é algo que você sonha em construir uma família, em ter filhos, não foi. Mas a gente consegue, né, resignificar tudo o que acontece em nossa vida, com certeza. É como eu falei lá no início. Eu gosto muito de me apaixonar pelo problema, eu gosto de resolver. E naquele momento, Liz, para mim, não era um problema. Ter uma criança não era um problema. Eu lembro que eu olhei para minha mãe e minha tia. Foi assim, no dia que eu descobri, a minha mãe e minha tia já soube. Porque a minha irmã, ela não soube o que fazer, foi ela que pegou o resultado. Então, ela correu para falar para minha mãe e minha tia. Ela não chegou para conversar comigo e dar certeza do positivo. E quando eu abri os olhos, estava todo mundo na minha casa. Eu fiz, então tô grávida. Aconteceu de forma figurada, né? Que a gente sabe muito bem o que a gente passa para poder ter um bebê no ventre. Então, aqui não foi planejado. Então, eu olhei para minha tia e falei assim, minha tia fez, filha, o que você decidir, a gente vai te apoiar. Primeiro passo. Isso para mim foi um abraço, assim, na minha alma, sabe? E naquele momento eu falei para ela uma das certezas que eu já disse em toda a minha vida. Eu falei assim, tia, eu tenho casa, eu tenho trabalho e eu amo criança. Então eu consigo criar uma criança. Ela olhou para mim e fez, sim, minha filha, você consegue. Aí eu fiz, então, eu fiquei assim parada pensando, contando no dedo, né? Aí minha irmã, o que foi, doida? Eu disse, não, eu tô pensando quando eu vou parir, porque tem minha faculdade. No tempo, fazia uns 2 anos que eu tava morando só, eu e minha irmã, e eu tava quase terminando minha faculdade, fazia 1 ano, né? Eu fiz, não, dá tempo, vai dar tudo certo. Quando eu parir, eu já vou ter terminado a faculdade. Então, eu olhei pra minha tia e falei isso, eu consigo ter um bebê. Minha mãe, de imediato, olhou pra mim, começou a pular na sala. Você pode imaginar a cena, ela assim, ó. Ai, você volta. Ai, que lindo! E a minha tia olhou pra mim e falou, na época eu tava bem festeira, eu gostava muito de viajar, eu tava há um tempo já solteira, eu saí de um relacionamento de quase 10 anos. Então, assim, eu tava vivendo bastante a minha vida. A minha tia olhou pra mim e falou, filha, pra onde você quiser ir, eu fico. Eu cuido. Não se preocupe. Eu fiz, mas a senhora vai cuidar mesmo, porque eu vou precisar trabalhar. Pronto. E aí, Liz veio como um complemento, sabe? Depois de Liz, eu entendi muita coisa. Se quando eu trabalhei lá naquela fábrica, eu entendi sobre ser humano,
Depois de Liz, isso se aflorou, sabe? Hoje em dia, uma pessoa chorando, para mim, não é mais uma pessoa chorando. Uma pessoa que precisa de uma certa atenção, ou de um abraço, ou de um acolhimento. Não é mais engola o choro, não tem isso de engolir o choro. Como eu já fiz com outras crianças. Mas assim, eu descobri que depois que eu descobri que tinha um bebê aqui gerando dentro de mim, saíram vindo sensações e sintomas. E qual é o nome que diz? Esqueci, surgiu a palavra agora da mente. Coisas Lembranças. que não fazer de jeito nenhum. Isso aqui não se faz. Intuições. Era isso o nome? Intuições. Intuições. Tipo assim, eu costumo dizer que não tem manual para ser mãe, tá? É dia a dia. É intuição, é aprende. Já teve dias da minha filha ter febre e eu falar assim, não vou dar remédio. E a febre ir embora. Como teve dia dela estar com 37,5, nem é recomendado. É recomendado 37,8. Eu fiz, não, eu vou dar remédio, sabe? Então, assim, foi aflorando muita coisa quando aquela menina estava no meu ventre. E aí eu fui gerando mais empatia pelas pessoas. Eu fui me colocando no lugar dos outros. Eu lembro que teve uma vez que minha irmã falou assim pra mim, por que tu não ficou grávida antes? Porque o ser humano mudou. Completamente mudou assim da água pro vinho. Eu sempre fui muito desinibida, eu sempre fui muito falante. Eu já falava assim, ó, girando o dedo, o quê? Sabe? Era nem aí, entendeu? Aí quando eu descobri que eu tava gerando um bebê aqui dentro de mim, eu pensei assim, eu orava ao Senhor e dizia, Deus, a minha filha, ela tem que ser nesse mundo uma pessoa muito melhor que eu. Ela tem que ser eu numa versão melhorada. Então, me ajuda a controlar os meus sentidos, as minhas emoções, o meu falar. O que eu tô sentindo, principalmente, eu não quero transmitir para ela o que eu tô sentindo é meu, não é dela, né? Até mesmo porque a personalidade da criança, ela já vai sendo gerada no ventre. Então, eu fiquei muito contida em relação a alguns sentimentos e emoções. Tinha coisas que acontecia e era para eu desabar, era para eu ter um troço e eu dizia assim, depois eu resolvo. E ia assistir um filme, eu ia conversar, eu ia fingir que nada estava acontecendo. Quando estava todo mundo bem tranquilo, aí eu, vem cá, olha, assim, 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 aí foi surgindo, como eu falei, vários sentidos e emoções, e tipo, o meu pensamento era um só, eu não vou passar isso pro meu bebê. Isso é meu, não é dele, isso é meu, não é dela, sabe? Então, a maternidade, ela veio assim, dessa forma, e como eu falei, a minha preciosidade não viveria sem. Eu não me imagino sem Liz, eu não sei como seria a minha vida sem Liz. Talvez eu seria, assim, esse ser humano humanizado, mas não a este ponto, sabe? É bem isso. Nasce Liz é uma uma... nova Andresa junto com Liz, né? Junto com Liz. Liz é um serzinho, assim, muito, muito, muito fofinho. Liz tem 5 anos e é um amor, assim. Quando eu cheguei no mundo, Liz tinha 3. Aí eu lembro que uma vez eu fui fazer a unha e aí eu sempre gostei de coisa... Andresa sabe, eu não faço unha normal. Minhas unhas sempre têm um detalhezinho. Super discreta. E aí eu gosto de um brilho, de um negócio brilhoso, assim. E aí o Liz olhou minha unha e fez, tia, brilho! Brilho! Kel, tem alguma coisa que tu queira perguntar para Deise? Alguma coisa que te vem assim na mente? Várias. Vou ter que marcar para ir no mundo das madames, para eu me sentir uma madame mais ainda no meu momentinho. E vamos. A conversa vai ter que continuar lá, porque não vai caber tudo aqui. Mas eu queria saber, Andresa, assim, nessa questão do empreendedorismo, né? Quais foram. Porque a gente sabe, eu era gerente de cinema, né? Eu tinha uma equipe e tal, que trabalhava comigo, e as meninas, a maioria, tinha filhos. E eu me lembro muito que eu ficava assim, com o coração partido de ver quando, por exemplo, tinha alguém, uma criancinha doente, uma das filhas dela, filho doentinho, e elas iam trabalhar e eu vou ficar com o celular aqui, porque pode ser que minha mãe ligue, quem está cuidando ligue, porque minha filha está com febre, está assim, assado, e assim, é de partir o coração você imaginar o que é que uma mãe ela precisa fazer para dar conta de criar seu filho, para criar um futuro melhor para ele, né? E aí, para a empreendedora, como é que isso funciona? Quais foram os teus principais desafios de conseguir harmonizar esses dois mundos, né? De ser uma mãe e de ser uma mulher empreendedora. E eu acho que eu vou completar essa pergunta com quais os teus limites também. Tipo aqui acaba o mundo porque ele está precisando,
Ou então, não, agora a Liz vai precisar esperar um pouquinho porque o mundo está precisando. Como é que tu engloba todas essas coisas? A minha pergunta é de Kel juntas. Ó, é muito difícil, eu não vou falar para vocês que é fácil, porque é razão e emoção junto, sabe? Para eu dar tudo que Liz tem, eu preciso do mundo. Então, eu não posso deixar o mundo 100% de mão. Então, é aí onde entra a rede de apoio. Tá? É muito importante a gente ter essa rede de apoio. Já existiram momentos que eu tive que cancelar clientes em cima da hora para ir correndo para perto de Liz. Como também já existiram momentos que eu fiz, não, Liz consegue esperar agora, eu tenho pessoas para fazer isso por ela. Mas uma coisa que é muito importante falar, para mim é muito crucial, como eu já falei lá no início, é a autorresponsabilidade. Por mais que eu tenha essa rede de apoio, eu tenho para mim que a responsabilidade de Liz é minha e do pai dela. E isso é inegociável. Então, se eu não conseguir, é ele. Ele tem que me dar esse apoio. Mesmo eu tendo minha irmã, minha mãe, independente. É minha e dele. Primeiro grau é eu e ele. Então, assim, não é que exista um limite, agora é Liz, agora é o mundo. Existe o momento, o que está de fato acontecendo, tá? Se eu precisar ir embora de imediato, eu vou tentar remarcar a minha cliente, tentar vir depois, eu vou entrar no consenso com ela, porque de fato a minha filha ela tem que vir em primeiro lugar. Mas eu tenho criado Liz numa questão de explicar para ela o que é o mundo, sabe? Porque mamãe precisa trabalhar. Tanto é que toda vez quando eu venho trabalhar, eu olho para ela e faço assim, filha, vem cá dar um beijo e um abraço que mamãe já vai. Ela olha para mim e fala assim, beijo mãe, qualquer coisa eu te ligo, tá? Então assim, ela já entende, sabe? E a maior, assim, não é que existia uma certa dificuldade. Quando eu comecei a empreender lá no início, que eu trabalhava, atendia na minha residência, como uma boa e maravilhosa nails design, design de sobrancelhas, eu comecei a marcar 2 clientes no mesmo horário. Já aconteceu. Não foi uma vez, foi 2, 3. E quando a cliente chegava, eu fazia assim, e agora? Meu Deus, eu marquei 2 clientes no mesmo horário. Então daí foi surgindo o estalo de, preciso me organizar. Isso não pode acontecer. E eu já fazia muita coisa naquele tempo, sabe? Mesmo sem ter filho, eu estudava, eu gostava de dançar, eu tinha meu tempo com as minhas amigas, eu gostava de ler. Então, não que tudo era regrado, eu tinha uma rotina, mas eu tinha umas horinhas para cada coisa. E quando eu vi que estava acontecendo de marcar 1 ou 2 clientes no mesmo dia e isso estava sendo recorrente, eu fiz, não, eu preciso de uma agenda. Foi quando eu comecei a trabalhar com agenda só para o mundo. Então, passou a ter uma rotina, né? Pela manhã eu estava na faculdade, à tarde eu tinha meu atendimento. E à noite, independente até que horas eu atendia, 10, 11 da noite, que eu ia embora, não tinha hora para largar. Ou então eu já largava cedo e iria fazer minhas outras coisas. Depois de Liz, eu comecei a ler muito, estudar muito, procurar saber muito sobre maternidade. E eu entendi que era importante para o bebê ter uma rotina. Então a rotina de Liz, ela agrega automaticamente na minha. Então foi muito fácil para mim administrar o mundo e Liz, porque eu já entendi a necessidade de ter uma rotina sem Liz, e com Liz isso apenas foi aflorado. Quando eu vejo que eu quero incluir algo na minha rotina, que eu acho pouco, que eu faço sempre incluo alguma coisa, eu vou parar e contextualizar tudo, né? O que é que eu tô fazendo, onde eu tenho tempo, dá para fazer, não dá, entender o que eu posso fazer, o que eu posso, o que eu não consigo, o que eu não consigo. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, alcance o que está ao seu alcance. Então, quando não dá pra mim, epa, não dá, pera. Então, mas eu tenho pra mim na minha mente também, é uma frase que eu li no livro de Paulo Vieira, que ele diz, acreditar que tudo é possível, inclusive mudar. Essa frase ele diz lá no livro O Poder da Ação. Então, a gente tá sempre em mudança, sabe? Eu vivo falando pra Rai, meu Deus, é uma nova rotina. Rai, quero fazer isso, é uma nova rotina. Preciso me organizar. E sempre que eu penso em me organizar, eu fico uns 3 meses. Porque nada é assim, é amanhã, foi. Eu fico pensando, o que é que eu vou fazer? E eu fico, Deus me ajuda. Senhor, vem cá. Depois que eu tô nessa conversa inteira com Deus, Deus já me deu tudo estruturado, já tá aqui, tudo aqui na minha mente. Não é eu sozinha, não, é eu e ele, viu? Pode ter certeza. Aí depois eu começo a falar pra um, para outro, para pessoas que eu sei que vai me entender, não só como mãe de Liz e dona do mundo, mas como Andressa, porque ainda tem eu, né? Não é só a empreendedora e a mãe, tem a Andressa. E uma amiga minha fala muito isso para mim, né? Eu quero falar com a Andressa. Cadê ela? Opa, eu aqui. Já chego brincando, já chego mais extrovertida, porque
o empreendedorismo rouba a gente da gente, a maternidade, ela sequestra a gente da gente e a gente onde fica. Então, quando eu entendi isso, que tinha que ter uma rotina, não foi difícil. Difícil foi colocar cada coisa no lugar. Aí, um belo dia, eu estava lendo um livro, 30 dias para viver o livro, não recordo o nome do autor, ganhei de um seguidor no meu Instagram, porque ele viu que eu gostava de ler e fez, vou te dar um livro que mudou a minha vida. E eu estava lá lendo o livro, devorando, e chegou uma parte que dizia assim, não é que você não tenha tempo. E nesse tempo eu estava reproduzindo muito essa frase para alguns conhecidos meus. Não posso porque eu não tenho tempo. Gente, eu não tenho tempo. É o mundo, é Liz, é minha casa, sou eu. Não tenho tempo. Era uma história de não tenho tempo. E eu falei, meu Deus, eu não tenho tempo para nada. O que é que eu vou fazer na minha vida? Eu tô vivendo ou sobrevivendo? Aí tá eu lendo o livro, tinha uma frase que dizia assim, não é que você não tenha tempo. Se você não tivesse tempo, o nosso Criador não teria feito o dia com 24 horas, porque ele é perfeito em tudo que ele faz. Não é que você não tenha tempo, você não tem organização. Menina, eu fui nocauteada naquele momento. E eu me achando que eu tava super organizada, né? Foi para mim isso aqui. E agora... Que a pessoa escreveu pra gente. eu fiz... Agora eu quero uma agenda pessoal. Aí comecei a trabalhar com 2 agendas. A do mundo e a minha. Eu sinto muito orgulho de mim falar isso. Eu me sinto gente. Quando eu falo assim, é a minha agenda. Eu preciso ver se eu tenho tempo. Eu preciso ver porque tá tudo ali. Eu tava atendendo um cliente e ele fez assim, Deza, preenche todos os meus horários de maio. Eu fui preencher. Quando eu fui passando as páginas, e tinha umas páginas riscadas, né, na página do mundo, eu só risquei porque eu teria compromisso, e esse compromisso estava no meu pessoal, porque é voltado para o pessoal. E ele fez, por que essas páginas estão riscadas? Tá riscada desde o mês passado, são os compromissos desse mês. Ele olhou para mim, como assim? Eu fiz, funciona assim. Então, eu acho que os desafios que veio ocorrendo durante o dia foi novas sensações, novos sentimentos, novas descobertas, assim, coisas minuciosas mesmo de Liz. Gente, com relação à maternidade e ao empreendedorismo, a gente consegue ter um manejo tão bom quando a gente tem uma visão assim mais aberta, sabe? Quando a gente tem pessoas que... Eu costumo seguir muita gente que me ajuda muito, e eu sou uma pessoa assim. Se eu estiver fazendo algo que é bom, que vai te dar mais tempo de vida, mais longevidade, que vai agregar mais conhecimento, eu quero. Ou se eu começo a copiar na hora, eu quero, isso aqui é pra mim, essa pessoa inteligente tá fazendo isso, eu também quero. Então eu fui vendo vários modelos, e esses modelos eles foram me aprimorando, assim como a maternidade, né? Nem o dia é diferente. Eu costumo dizer que a maternidade ela é igual para todas as mães. Se você colocar um grupo de mãe, aqui é viúva, aqui é solteira, aqui é casada, aqui é mãe solo, tá namorando, aqui for, a gente vai ter os mesmos problemas, as mesmas sensações. A diferença é como uma vê, enxerga e como sente, né? Porque às vezes fulana tá passando por uma determinada situação na qual eu faço, é bobagem, só tu fazer assim, mas ela tá ali corroída, chorando por dentro e não é bobagem. Tem mais coisas, porque isso vem acarretando não só da maternidade em si, né? Isso vem lá do passado, da infância, que a gente já sabe, isso aí já é mais psicologia, não é o meu Que a gente gosta também dessa conversa, viu? Já é muito mais boa, um papo. porque assim, às vezes está tudo ali, ó, guardado na caixinha do baú, que, sabe, não consegue externar, nem externalizar, nem sentir. O autoconhecimento me ajudou muito, de fato, sabe? Entender que assim, isso aqui não é para mim, eu não vou fazer. Não vou fazer isso porque não vai me fazer bem. Eu não sou essa pessoa, sabe? Eu não quero fazer isso, eu não quero. Não adianta. Não, e pronto. E no meio disso tudo eu tive, sim, algumas coisas que eu tive que aprender a lidar, tipo assim, ela não vai porque ela é cheia de compromissos. Ela não vai porque ela não tem tempo na agenda. Vixe Maria, por que ser assim? Sempre, né? Sim. Você nunca vai entender. Então, assim, foi outra coisa que eu aprendi. Não adianta perder tempo, né? Você vai explicar. Na Bíblia, ela diz que não se perde tempo com um tolo. Então, assim, deixa eu falar. Você pode tentar explicar quantas vezes for. Não vai entender. Não vai querer entender. Aí a gente não perde tempo. Ela vai entender. Ela tá fixa na ideia dela. E eu não consegui Exato. Façam mais perguntas para eu chegar na conclusão, viu? Porque... Não, imagina. Um ponto que eu ia te trazer agora era que Deza trouxe para a gente a realidade de muito que a gente fala aqui no pod, Kel. Então, sobre a importância do autoconhecimento, sobre como o empreendedorismo muitas vezes rouba a gente da gente, a gente precisa ter esse momento de se resgatar
né? Eu acho que a gente falou sobre isso ali no episódio de gestão, a gente falou sobre isso no episódio sobre o que é empreendedorismo para a gente e como a gente precisa se cuidar, né? Ela trouxe a visão aí da parte de mãe, ela também falou da importância da organização que a gente tanto bate, tanto fala em todos os nossos episódios aqui, porque tudo isso é muito o universo do empreender. Como eu disse lá no episódio de gestão, nós somos uma empresa, nós somos a nossa primeira empresa, a nossa vida. Então, assim, esses são pontos que a gente, mais uma vez, quando traz uma convidada, consegue ver que é recorrente para todas as empreendedoras, né? E eu trago esse lembrete para você que está ouvindo, que está assistindo, ver que você não está sozinha. Como a Andressa disse, a maternidade ela é igual, apesar para todas as mães, apesar da forma como sente ou como vê. E eu acho que isso também se relaciona com o empreendedorismo, né? O empreendedorismo ele é igual para todo mundo. A gente vai se sentir de forma diferente, a gente vai ver de forma diferente, mas a gente pode observar aqui que são os mesmos desafios, são as mesmas necessidades, Questões, né? Necessidades. Questões. Exato. Então, é interessante isso. Eu acho que uma coisa que a Andresa falou, né, que a gente também mencionou aqui, dessa questão, tô na correria, não tenho tempo para nada. A gente fez um episódio sobre exaustão, né, cansaço, rotina empreendedora, correrias, e essa questão de não ter tempo, da gente ficar repetindo isso, é muito uma crença da gente, né, Andresa? É muito uma crença de eu não tenho Que tempo, foi não uma... tenho tempo. Você parece que começa a acreditar naquilo, só que, na verdade, o que você precisa é parar para se organizar e priorizar o que tem que ser priorizado. Não é que você não tem tempo, você não tem prioridade, né? Eu acho que eu já trouxe esse exemplo aqui, mas uma coisa que eu trago dentro da Reorganizar, quando alguém está me dizendo que não tem tempo, é um mapinha, um mapa, que eu mostro quantas horas a gente tem por semana, certo? E o que é que a gente pode gastar? Ah, beleza, eu quero dormir 8 horas, então vamos lá. Se você dorme 8 horas, se você gasta 4 horas no total no dia para se alimentar, se você faz isso, se você faz aquilo, e aí eu incluo lazer, eu incluo trabalho, 8 horas de trabalho, eu incluo, enfim, todas essas demandas normais que a gente tem, ainda sobram 7 horas. Então, veja, não é que você não tem tempo, você não tem prioridade sobre aquilo. E, cara, eu acho que é um momento também da gente falar como a nossa sociedade vê essa coisa do eu não tenho prioridade como algo, meu Deus, que tabu, que pessoa grossa, que pessoa ignorante. Não, cara, tá tudo bem a gente não priorizar uma coisa que você prioriza, né? Cada um tem a sua vida, então eu acho que é isso, não é que a gente não tem tempo, a gente não tem prioridade sobre aquela coisa, e se você tem prioridade sobre aquela coisa, que bom para você, massa, não julgue o outro. Uma coisa que eu termina a raiva. Não, é isso que eu acho. Era só isso. Uma coisa que eu ia te perguntar, Andresa, você falou que teve o apoio, né, das tuas irmãs e tal. Das tuas irmãs ou da tua irmã? Tua irmã. Tua irmã, né? Eu que tenho duas. Eu só queria dizer um negocinho que é muito bonitinho, que Liz chama Paulinha de mamãe Paulinha, né? Mamãe Paulinha, Ela chama de mamãe. Eu acho muito fofa, eu me acabo. Ela tem 2 mamães. E assim, na tua família, já tinha pessoas empreendendo? Ou assim, tu não tinha exemplos muito próximos? Como é que foi isso? Porque eu digo porque na minha, eu sempre disse que não ia empreender. Meu plano era fazer carreira mesmo dentro das empresas e tal, eu não queria empreender. E aí, de repente, estou eu no empreendedorismo. E quando eu fui olhar para a minha história, no começo a gente te apresentou e tu falou, poxa, às vezes a gente esquece, né? E realmente é sempre bom fazer esse resgate da nossa história para a gente lembrar, né, tudo que a gente já conquistou e ter força para conquistar mais. E aí, quando eu fui olhar para a minha história, para a minha família, para os meus parentes, tem muito empreendedor. A minha irmã, ela é empreendedora, é doceira também, lá em Carpina, que é a minha cidade. A minha mãe é empreendedora. E eu também tive esse apoio delas. A minha irmã, Gerlane, foi a primeira pessoa assim, da família que eu contei
que eu ia pedir demissão e que eu ia empreender. Eu disse na casa dela, ela ficou assim olhando para mim, tá certo. Sem entender muito o que eu ia fazer, mas tipo, já me dando apoio, e ela me dá muito apoio. Minha outra irmã também, minha mãe e meu pai, mas ela principalmente, que ela entende muito o dia a dia do empreendedorismo. E aí, na tua família, já tinha alguém que empreendia? Foi uma coisa muito tua mesmo, como você falou, né? De dentro de você mesmo, que Deus te deu, né? Essa visão e essa vontade. Engraçado que, a princípio, eu iria te falar que não teve. Mas aí tu foi falando e eu fui recordando, assim, a memória lá atrás, sabe? Pra dar uma pincelada. Quando a gente começou a querer sair de casa, né? Eu e minha irmã, eu trabalhava tomando conta do meu primo. E aí ela começou a vender Demilus e Avon. Então ela já foi, né? Naquele tempo saía muito Demilus e Avon. Ela foi a primeira pessoa, assim, que deu o ponto de partida. Mas naquele tempo a gente era tão jovem, tinha uma mente tão pequena, tão fechada, era tudo tão limitado, não tinha esse conhecimento que a gente tem isso aqui agora, assim, a troco de banana, sabe? Então, não foi nada que veio, assim, uma inspiração, que veio de pai para filho, não. Eu acho que foi mais acontecendo, mas teve sim a minha irmã que passou esse tempo aí, inclusive o nosso primeiro computador a gente comprou dessa forma. Eu trabalhando, tomando conta de criança e ela vendendo Demilus e Avon, e foi assim que a gente foi conquistando nossas coisinhas. Que legal. Quem nunca, né? Eu vendi já a Avon, tinha Demilos, tinha outra revista também famosa na época, tinha Natura. Natura, tinha outra que vendia umas bijuterias também, né? Que também circulava muito. Não lembro mais. Romanel? Romanel, tinha essas coisas também. Romanel era catálogo? Acho que era, né? Romanel era catálogo. Romanel era catálogo. Inclusive, hoje eu não vejo mais vendedora de Romanel, só vejo as lojinhas, né? Mas eu sei que eles ainda trabalham dessa forma. Vamos fazer o seguinte. Quer ter mais alguma pergunta? Não, eu só estou encantada. Obrigada, viu, André, por ter vindo conversar com a gente. Pessoa maravilhosa, cara. Esse ano eu sou emocionada mesmo, e é isso aí. Eu vou fazer assim. Eu vou deixar a Kel marcar um horário com a Andresa. Depois vai ter que ser um horário em conjunto. Eu sou ciumenta, ok? Eu sou taurina, eu sou ciumenta. As minhas clientes... Tem uma cliente minha que ela chegou aqui um dia desse e fez assim: as minhas amigas, tudo pedindo seu número. Eu fiz, engraçado, ninguém falou comigo dizendo que era tua amiga. Ela, eu não dei. Eu fiz, como assim? Eu não dei? E tu acha que eu tenho ciúmes? Eu não vou te compartilhar. Eu fiz, meu Deus, pense em mim. Olha eu aqui, sabe, querendo mais e mais clientes. Aí ela ficou olhando assim. E eu queria dizer... E ela falando isso com convicção, né? Mas eu tenho ciúmes. Eu fiz, mas você tem que né? Compartilhe, assim, mulher. Eu queria dizer que uma das melhores pessoas para indicar coisa, viu? Precisei comprar um relógio, aqueles relógios digitais. Falei com a Andresa me deu a indicação. Precisei de uma cabeleireira, falei com a Andresa, cara, Ingrid virou a dona do meu cabelo e foi indicação de Andresa. E era engraçado porque Ingrid era do lado de Andresa. Então eu marcava horário para Andresa, saía de Andresa e ia para Ingrid, na outra portinha. Ou então, se eu ainda tivesse Andresa e tivesse atrasado no meu casamento mesmo, não sei se a Andresa vai lembrar, mas era a Andresa fazendo a unha do meu pé e Ingrid pintando o meu cabelo aqui atrás, assim, ó. Então, assim, se vocês precisarem de indicação, essa mulher, o presidente do eletricista, a Andresa me indicou. É uma coisa, assim, sensacional. E é assim que o empreendedorismo feminino funciona. Porque Exatamente. a gente leva uma amiga. Eu acho que Rai pegou esse tempo aí, do tempo do meu Instagram, que eu era muito blogueira. Tu pegou, Rai? Pegou, né? Peguei. Eu peguei quando ele caiu. Pronto. Então, esse tempo de blogueira me trouxe muitas pessoas próximas, né? E tipo, era um negócio de troca de serviço, divulgar. E eu fazia assim, eu só vou divulgar o que for bom. Teve um tempo que uma empresa de shampoo, muito reconhecida no mercado, inclusive, falou comigo para me mandar um kit e eu usar e fazer a propaganda. Naquele tempo eu não tratava meu cabelo com Ingrid trabalhava no salão com essa pessoa. E o meu cabelo era muito bem tratado nesse salão, né? Era lindo. E eu via a diferença quando a menina tratava meu cabelo lá e quando eu usei o kit, a forma que o meu cabelo ficou. E aí eu dei o feedback pro pessoal dizendo que no meu cabelo não teve o resultado que eu esperava, né? Não ficou aquele negócio tão bonito.
Mas aí eu falei pro pessoal que valia a pena, sim, o cheiro era bom, mas que o meu cabelo tinha uma fibra diferente, meu cabelo já passava por um tipo de tratamento adequado para ele, enfim. Mas ainda assim a divulgação foi muito boa, o pessoal conseguiu ter resultado e depois de um tempo eles vieram entrar em contato comigo de novo para fazer a divulgação de um outro produto e eu recusei. Fiz, eu não vou colocar isso no meu cabelo de novo, sabe? Então assim, eu aprendi que eu só vou divulgar o que eu gostar, o que eu usar, porque é uma troca de confiança, eu não vou quebrar, sabe? Eu tô dando a minha palavra, tem pessoas que confiam em mim. A partir do momento que Rai foi para Ingrid, que Rai foi para Sonielle, foi para outras pessoas, foi porque elas confiaram em mim. Então, assim, não é só outra pessoa que tá colocando o trabalho dela em risco, tem eu, sabe? Com a minha autoridade, com a minha vez de fala, com a minha confiança. Então, Exatamente. por isso. Exatamente. Vamos começar aquele bloco, Kel, aquele que a gente gosta. Enquanto isso, eu vou deixar a Andresa pensando numa história de pira. A gente vai entrar agora no bloco das histórias de pira. Eu vou contar uma aqui. Enquanto eu conto, eu vou deixar você pensando um pouquinho numa para contar pra gente. Pode ser? Pode ser. E aí pode ser assim, óbvio, mantendo o sigilo, a gente troca nome, troca cor, a gente sempre dá uma trocada nas coisas, então você pode ficar à vontade para trocar, para ocultar o que não for necessário. A gente vai falar. As histórias de Pira é um bloco onde a gente conta um pouco histórias de empreendedoras que mandaram para a gente e que de alguma forma piraram a cabeça delas. Então, aqui já teve uma celebrante de casamento que o Uber se perdeu e passou 2 horas para chegar no casamento, chegou depois da noiva. Sorte que a madrinha atrasou mais. A gente já teve a história de frete, de um frete que foi errado, que o cara parou para almoçar. Era a Kel, inclusive, a dona dessa história. Kel já teve a mão em massa, que era de comida, né, artesanal. Ela tinha feito um chocotudo e o chocolate derretendo na moto do cara. Já teve cliente meu tentando fraudar a Receita Federal. Então, são essas histórias aí. Vai pensando em alguma que tu possa contar pra gente. Enquanto isso, eu vou contando a história de pira de hoje. O nome da história é A Verdade Sempre é a Melhor Solução. Uma cliente me fez um pedido de doces para a festa. Era o primeiro pedido dela comigo. Muito bem. No dia, preparei todos os 100 doces bem feliz e tranquilo fui organizá-los nas embalagens para que a cliente fizesse a retirada. Até que fui olhar a conversa novamente para confirmar tudo e percebi que, na verdade, ela havia me pedido 200 doces. E eu, que não sei onde estava com a cabeça, anotei 100 no meu caderno de pedidos e produção. Que sufoco, pelo amor do céu, eu já estava chorando. Aí eu já começava a chorar, porque eu resolvo, mas eu choro primeiro. Vamos. Como trabalho por encomenda, nem sempre deixo massa sobrando. Só me dei conta que eram 200 doces quando faltava mais ou menos 1h30 para a cliente pegar a encomenda. Comecei desesperada a ver massas que eu tinha sobrando, mas não tinha os sabores dos doces que ela pediu. Decidi então enviar uma mensagem para ela falando a verdade, que anotei a quantidade errada e que as massas nem tinha e que as massas que tinha para completar os 200 doces seriam de outros sabores que ela não tinha pedido. Por fim, deu tudo certo, ela entendeu e até hoje é uma das minhas melhores clientes. Para compensar a confusão, ainda coloquei uns doces a mais no pedido dela. E aí a gente pode ter 2 pontos de reflexão aqui nessa história. Primeiro é que a empreendedora que trabalha sozinha, ela precisa sempre estar muito atenta. Muito atenta. E aí ter os seus processos organizados. Muita gente passa por cima dessa ideia de processos, mas processos para um negócio funcionar é fundamental, minha gente. Porque, assim, se a gente tem uma forma de fazer já pré-definida, escrita, colada, se for preciso, facilita o nosso trabalho de não ter que fazer o nosso cérebro raciocinar. Lembram que eu falei para vocês que o cérebro da gente não é feito para armazenar informações? Então, se a gente força ele a tentar fazer isso, falhas como essa podem acontecer. Então, vamos focar em ter atenção no que estamos fazendo
e prezar e zelar pelos nossos processos, principalmente em produções com comida, né? Que tem experiência nisso. Opa! Pois é, pois é. E aí, Eu lembrei Deise, até do tu que a Andresa conseguiu... Oi, falou, de marcar. Eu lembrei até do que a Andresa falou, né, Andresa? De agendar 2 clientes no mesmo duas dia, no clientes ao mesmo mesmo horário. tempo. E aí é quando você percebe, peraí, eu preciso organizar esse negócio aqui, preciso organizar esse processo para eu não ficar cometendo as mesmas falhas. Exatamente. E aí, Deise, tu conseguiu pensar em alguma história de pira? Consegui até nomear. Você falava bem assim, né? Porque a mente do empreendedor não para. Você tá aqui ouvindo, mas tá aqui, ó, pensando. A minha história de pira, eu daria o título a ela aqui. Às vezes, sim, é necessário demitir clientes. E eu falei, engraçado que eu falei, Amo! e ela não se aguentou. Eu fiz, acabei de demitir uma cliente. Ela, como assim? Demitir uma cliente? Fiz, vou contar a história para você entender. Mas aí não foi esse caso. O caso já é outro, mas que entra na questão de é necessário sim demitir uma cliente. A cliente veio para mim a primeira vez e, como o Rai sabe, eu costumo mandar uma mensagem confirmando o agendamento 24 horas antes, um dia antes. Inclusive, isso me ajudou muito, né? Fazer um checklist diário, me ajudou muito com relação à rotina. Tanto parar para refletir como foi o meu dia hoje e fazer esse checklist para o dia de amanhã. Porque aí, quando eu acordar, eu já vou acordar com o mecanismo de é isso aqui que eu tenho que fazer. Então, se aparecer algum outro imprevisto, eu vou conseguir dar conta porque a minha mente está focada naquilo ali que já é para eu fazer. Isso aqui é só um imprevisto, eu resolvo o imprevisto e volto. Eu costumo pensar dessa forma. Então, para mim, raramente nunca é um problema. É algo que quer desviar minha atenção, nem sempre consegue. Minha mente já está aqui, ó, centrada, é isso aqui. Aí eu mandei nessa mensagem consta, né, o horário que a gente agendou e algumas informações. E uma delas é, não vim acompanhada. Não que isso seja uma regra, é claro que existem exceções. Eu tenho algumas clientes idosas e aqui para subir tem uma escada, precisa de ajuda. Às vezes elas não querem que eu desça para ajudar, então prefere trazer alguém. Então tem gente que traz, volta, quando termina eu ligo para vir buscar, enfim. Tem muitas mães com criança de colo, e eu atendo muitas mães com criança de colo, inclusive para mim não é problema vir com o filho. Quando as meninas chegam aqui com 1 mês de pós-parto, ainda no puerpério, eu abraço, mas eu abraço tanto essa mãe. A minha vontade também é de abraçar a criança, mas eu não chego perto porque ainda não é o tempo, né, de tocar na criança. Fico só conversando para ela ouvir minha voz. Mas a mãe eu abraço e eu falo, cara, eu tô muito feliz por você estar aqui com tão pouco tempo, sabe? O resgate, ele já vai acontecendo. Eu fico muito feliz mesmo, porque tem mulheres que só vêm se atentar a isso depois que a criança tem 5 anos. E aí ela já tá muito frustrada e perdida. Então, assim, a parte boa da gente se perder é se encontrar. Mas às vezes, pra gente se encontrar, demora muito. E 5 anos é muito tempo. Então, quando elas chegam aqui com a criança com 1 mês, 2 meses, eu fico radiante. Mas aí, essa mãe, essa minha cliente veio com uma filha dela, que ela tinha mais ou menos 9 anos, 10 anos, por aí. E ela falou pra mim, Deisa, não tem com quem deixar minha filha, posso levar? Disse, pode, não tem problema nenhum. E aí, quando ela chegou, eu conversei com ela, cumprimentei a criança, e ela já entrou na porta falando assim, fique quieta, viu? Fique quieta. Cara, essa menina mexeu em tudo. Ela não quebrou nada, mas ela mexeu em tudo. E a mãe fazia, não, 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 não. Era tanto não, que eu acho que eu fui dormir contando quantos não ela falou para aquela menina. E assim, o que vinha na minha mente era que era uma menina de 9 para 10 anos, ela já sabe o que pode e o que não pode, o que é sim ou não. A minha filha, quando ela tinha cerca de 6 meses, eu já fazia assim, eu fazia não, ela já fazia assim com a cabeça, porque ela já sabia o que era não. A prova é tanta que, quando a Liz começou a falar, como não é uma palavra muito pequena, ela aprendeu a falar o não muito rápido. Então, quando eu fazia Liz, ela já fazia assim, ó, não. Gente, ela falava não. E ela fazia com o dedo, não. Eu ia falar outra coisa, ela fazia não. Aí eu fiz, meu Deus, o que é que tá acontecendo que essa menina tá falando tanto não? Fui pesquisar. Eu, como uma boa mãe, quando eu fui pesquisar, tinha lá uma criança, ela ouve cerca de 400 não por dia. Então eu entendi que eu estava falando não para minha filha de uma forma errônea. Eu não podia falar não para ela. Ao invés de falar não, eu substituí o não pela causa, a consequência que aquilo iria causar. Minha irmã fala assim para mim, tu parece uma doida, parece que Liz não tem 5 anos, ou parece que Liz não tem 3 anos, 4 anos. Porque eu falava mesmo, filha, você vai se machucar. Aí teve um tempo que ela era muito pequenininha, você vai cair, vai machucar, vai ficar vermelhinho, vai precisar botar remédio, pomadinha. Então ela já sabia que aquilo ali tinha uma consequência. Uma vez, ela subiu em cima do vaso sanitário, acho que para escovar os dentinhos.
Aí o meu irmão disse, cadê a menina? Cadê a menina? Quando chegou, viu ela lá, né, em cima do vaso. Aí ele falou bem assim, menina, desce daí, tu vai cair, vai bater a cabeça, vai sair sangue. Aí eu olhei pra ele e fiz assim, calma, respira. Não é assim, olhe pra mim. Aí ele olhou pra mim, Liz do lado. Eu fiz, o sangue faz mal? Ele, não. Eu fiz, o sangue vai lhe bater? Ele fez, não. O sangue vai lhe machucar? Ele fez, não. Eu fiz, então por que dá tanta ênfase ao sangue? Aí a criança vai crescer com medo de sangue. Aí não vai querer tirar sangue. Se alguém se machucar, não vai querer ver sangue. Vai ter um trauma causado por uma simples frase que você queria que ela tivesse cuidado para não cair, não para não sangrar. Aí eu, veja só como se faz. Eu olhei para ele e fiz, amor, dá aqui a mãozinha para mamãe. Vamos descer da privada? Porque você pode se machucar. Vai ficar vermelhinho. Enfim, Liz, desde muito nova, sabia o que era o não. E eu tava vendo aquela criança com quase 10 anos mexendo em tudo e a mãe ficando agoniada. Teve uma hora que eu olhei pra criança e falei assim, a sua mãe disse que não. Aí ela olhou pra mim e ainda assim ela não parou. Eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu faço? E eu não vi a hora de acabar e era um procedimento longo que não acabava nunca. E ela mexia nas coisas, eu já tava apreensiva, pensando que ia quebrar, que ia cair. Porque assim, tem muita coisa que não é só apego, tem coisa que é muito cara. Então assim, a gente tá numa fase que não é pra estar fazendo isso, e a criança mal educada, e eu também sendo mãe, eu queria me colocar no lugar daquela mãe, e eu estava me colocando no lugar daquela mãe, mas eu também tinha que me colocar no meu lugar como dona, como empreendedora, sabe? E eu não falei nada com a mãe, eu só falei essa frase, sua mãe tá dizendo que não. E aí ela foi embora da outra vez, ela tentou marcar, naquele tempo era uma pessoa que fazia o meu agendamento, eu falei, não marca, não marca, eu não quero mais essa cliente aqui. E aí ela não veio mais. Depois de uns 3 anos, ela veio falar comigo, aí eu fiz, e agora, Deus? Eu atendo ou não? Fiz, eu vou atender. Aí ela veio sim a criança 1 dia, 2 dias, 3 dias. Acho que depois de um bom tempo ela veio com a criança de novo, a criança ainda maior. E ela entrou falando a mesma coisa. Depois de anos, a criança estava do mesmo jeito, pior. Fiz, então essa cliente eu não atendo mais, independente se ela falar que não vem com a criança, porque assim eu tendo que, se me quer, que é minha filha, sabe? E a mãe sabe quando a criança é virada, quando a criança... Ela já entrou falando, não mexe em nada. Então assim, se ela não tem a postura de educar, de ensinar o que é sim, o que é não, não cabe a mim, gente. Não é a minha maternidade, sabe? Eu costumo falar assim, quando algumas meninas estão passando por determinadas situações, eu faço, posso dar um conselho? Ou posso dar uma dica? Porque às vezes a gente não quer, né? Então tá tudo bem. Às vezes a pessoa faz, a Andressa faz assim, eu fico assim, ó. Tá bom, obrigada. Mas entrou aqui, passou aqui. A maternidade, ela é muito única, sabe? A gente decide o que vai fazer. Eu gosto muito de ouvir experiências, porque ajuda. Me ajudou muito com isso. Várias experiências que eu tive, inclusive antes de ser mãe. Cada cliente que sentava aqui nessa mesa, elas falavam uma coisinha ou outra que eu pegava assim, isso não vai acontecer comigo, hein? Isso aqui é um estalo, não vai acontecer comigo, hein? E quando eu fui educando Liz, criando Liz, aí veio, eu já ouvi isso, eu não passei, mas eu já ouvi. E se eu ouvir, eu posso me poupar. Então, a minha história de pira é essa mesmo. Então, sim, é necessário demitir cliente, sim, quando ela não sabe zelar pelo que é seu, quando ela tira a tua paz, quando ela te tira de si. Gente, empreender já é loucura. Não pode vir mais gente louco, não, para deixar o negócio... É sobre isso. Exatamente. E assim, realmente é um grandíssimo ensinamento. Eu falo isso há muitos anos. Às vezes é preciso demitir o cliente. E tá aí um exemplo claro de que são situações que são inaceitáveis. O que é que bate no seu limite? Né? O que é que bate no limite da sua vontade como empresa? Às vezes a gente precisa, por mais que doa. Aí me lembrou, sabe o que, Kel? Daquela história que a menina devolveu 8 mil, foi 8? 8.000 Daquela reais. história de pira que a gente já contou aqui em um desses episódios, que a pessoa que mandou pra gente, a menina que mandou pra gente, disse que devolveu 8 mil reais porque a querida desdenhava do trabalho dela. Pagava atrasado, quando ela cobrava, achava ruim, pagou 1 ano de uma vez, ou seja, tinha o dinheiro, pagava atrasado de birra e ficava desdenhando, dizendo que ela nunca ia para frente. Então, assim, tem certos momentos que é preciso, sim, demitir o cliente. Bem, eu acho que esse foi o episódio de hoje. Foi um prazer enorme ter você aqui, Deisa. Quantos ensinamentos, quantas histórias sensacionais. Muito papo aí. Vamos marcar um café, nós 3 juntas, para continuar essa conversa. Eu ia até falar E aí? café aqui, né? O café. Muito bem, eu Inclusive, amo.
Eu estou com o meu chá. Eu estou com o meu chá. Muito obrigada. Mas já tomei meus 2 expressinhos, já pego mais um. antes da gente finalizar, tem a nossa rapidinha, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer algumas perguntas e aí você responde, você dá a resposta e pode explicar o porquê também, tá? Vamos lá. Café ou chá e como você toma? Vixe, menina, café. E agora eu tô tentando sem açúcar. Que fina! Tô tentando, Acostuma, viu? Na verdade, tentando não, que eu já eliminei a palavra tentando do meu vocabulário. Conseguindo. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo agora, para onde você iria? Caramba, eu queria Levando tudo que você quisesse. Eu queria muito ir pro Rio Grande do Sul. Sem sombra de dúvida. Qual é o seu livro favorito de todos os tempos e por quê? Esse eu sei que é um desafio para a Andresa. Ai, Deus, olha, eu iria te falar o Mais Esperto que o Diabo, mas eu preciso te falar que é a Bíblia. Preciso de todo o meu coração. Até mesmo porque quando eu estava lendo o Mais Esperto que o Diabo, uma das referências que ele diz lá é: antes de fazer este livro, eu li a Bíblia. Então, muitas referências estão lá. E quando eu começo a ler esses livros, principalmente livro de autoconhecimento, que você sabe que é um dos que eu mais amo, eu faço, caramba, eu já li isso aqui. Eu já li isso aqui. Aí, quando eu vejo, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, assim. E é um livro que eu tento ler diariamente, né? Então, ele tem que ser o meu preferido. Mais que o Mais Esperto que o Diabo. Então, eu tô fazendo disso, tô fazendo isso enraizar dentro do meu coração, porque tá tudo lá, a gente sabe. Arrasou. Se você pudesse encontrar qualquer pessoa, viva ou morta, para um jantar, quem seria e por quê? Vixe Maria, vivo ou morto é muito completo. Ou vivo ou morto. Olha. Viva ou morto. Meu Deus. Já teve avô, já teve avó, já teve tio, já teve o famoso. Quem Não, seria? eu tô muito. Assim, vê. Olha só, vamos lá. Eita, que difícil. Rapaz, eu preciso te falar que seria uma pessoa que já se foi e uma pessoa que me deu muitas coisas que pessoas hoje que estão em vida e que também já se foi não me deu, que é a minha avó. Então, se eu pudesse escolher alguém, seria ela, com certeza. Mesmo sendo difícil para responder, porque assim tem outras pessoas assim, né? Muita coisa da minha memória, da minha infância, eu não consigo lembrar. Foi apagada. Mas eu lembro muito da minha avó, sabe? Que teve um tempo que eu falei para o mundo que a minha avó era a minha mãe e a minha mãe era a minha prima. Inclusive, a minha mãe eu chamo pelo nome, não de mãe. E ficou, né? Até hoje eu chamo de Elice, minha Elice, sabe? Porque para mim era minha avó, minha avó, minha avó, minha avó, minha avó. Com certeza seria ela. Eu gosto que os avós e os avós, as avós e os avós, eles reinam aqui, né? Eles reinam, né? Se você pudesse, última, tá? Se você pudesse dar um único conselho, orientação para as mulheres empreendedoras, o que seria? Busquem conhecimento. Busquem conhecimento, escutem pessoas da área, façam muito networking. Pergunte, perguntar não paga, perguntar é de graça. Usem seus amigos, entendam o que vocês estão sentindo, busquem autoconhecimento, porque não adianta a gente estar com aquilo reprimido ali dentro, não saber o que está passando, o que está acontecendo e ficar cheio de dúvidas e achar que vai conseguir tudo sozinho. Não se consegue sozinho. Na vida, não é só para a área empreendedora, é para tudo. Peçam ajuda. Pessoas precisam de pessoas. Como dizem lá, né? Como o Brunet diz no livro dele, especialista em pessoas. Pessoas precisam de pessoas. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo de eu sei que eu consigo, mas o caminho fica mais estreito, demora muito mais. A gente tem acesso, tem pessoas que estão aí disponíveis, sabe? Eu sou uma pessoa que, se você chegar para perguntar e eu souber, eu vou te ajudar. E dependendo da forma que tu me perguntar, se eu não souber, eu vou atrás. Eu pergunto,
sabe? Para tentar ajudar. Então, assim, eu sei que tem outras pessoas igual a mim ou melhor que eu nesse mundo. Eu costumo dizer que não há competição para o bem. Não há. O bem, ele é gigante e eu quero acreditar do fundo do meu coração que ele prevalece. Ele é muito maior que o mal. Então, é isso. Peçam ajuda. Eu disse isso hoje para uma pessoa. Que, infelizmente, tem muita gente ruim no mundo mesmo. Tem muita gente ruim. Mas eu insisto ainda em acreditar que os bons são maioria. E quando eu digo bons, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que estão nessa busca de serem melhores todos os dias para si mesma e principalmente para os outros. Com certeza. Eu acho que são essas pessoas que a gente tem que colar. E a gente está vendo que a Andressa é uma delas. E aqui Exatamente. Bem, estamos finalizando aqui esse episódio depois de histórias de pira, rapidinhas, muitas conversas, empreendedorismo, maternidade. Queria lembrar vocês que para mandar as suas histórias de pira tem um formulário aqui na descrição do YouTube e também lá no link da bio. Fiquem à vontade, é sempre um prazer ler a história de vocês e é sigilo garantido. Outro lembrete, nossos Instagrams. O meu é @RaianeSter, Raiane com Y e 2 N's, Ster STHE, que é o Kerlane Real, e de Deza, @Mundo das Madames. E o outro é qual, Deza, teu pessoal? Rufino_Andresa. Rufino_Andresa. Então, nos sigam, perguntem, como o Deza falou, e a gente está aqui para auxiliar vocês. Até o próximo episódio. Prazer enorme. Tchau, tchau. Tchau.